Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Que nesta hora você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, essa live, para que possa alcançar mais pessoas, mais vidas, possam também estar sendo ministrada pela palavra de Deus. Nós estamos mais um momento seguindo, Gênesis, hoje no capítulo 3, no versículo 9, o qual eu quero estar dividindo esta palavra, a palavra a qual Deus colocou no meu coração para trazer mais clareza e entendimento do que diz a palavra do Senhor. Você que está aí com a Bíblia, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 9, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Sabemos que Deus preparou todas as coisas no jardim do Éden, colocou o homem ali para cuidar, trabalhar. E nós sabemos que Deus passou instruções para ele. E aqui o homem já tinha deixado de estar no lugar de encontro com Deus. Por isso que Deus o chama. Porque fala a palavra de Deus que na viração do dia Deus ele vinha conversar com o homem, ter uma relação com o homem, onde o homem poderia falar com Deus e ouvir a Deus. E nós sabemos que um pouco antes desse capítulo, Deus deu uma ordem, deu uma instrução, só que nós precisamos avaliar com mais atenção. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, vai dizer a palavra do Senhor, que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e os dois se tornarão uma carne só. Se nós observarmos, nós não vamos compreender na razão natural, porque o pai e a mãe de Adão, ele não teve, porque foi Deus que criou. Mas tem instrução que Deus ele nos dá para o nosso futuro. Tem instrução que Deus ele nos dá mais para frente. Então, o homem já tinha recebido essa instrução antes de estar ali no jardim como homem e com a sua esposa, com a sua mulher. E nós sabemos que nós não podemos perder nenhuma instrução de Deus. E isso foi a grande causa da queda do homem no jardim. Porque eles estavam ali, mas como indivíduo homem e a sua esposa como indivíduo mulher. Eles não estavam vivendo de acordo com a instrução de Deus, sendo uma só carne, tendo comunhão e unidade em tudo. Não, eles estavam vivendo como os indivíduos individuais. Tanto que no meio dos dois apareceu a serpente. E a serpente estava conversando com a sua esposa. Ele estava ouvindo e estava vendo e não fez nada. Então, a palavra de Deus, ela vai nos alertar. Tem coisas que nós vamos ver e ouvir e precisamos agir. Se Adão tivesse agido naquela hora, na hora que a serpente estivesse conversando ali com a sua esposa, e tomasse a posição que era dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem casamentos que estão se findando, porque não há a união e nem a comunhão entre o marido e a mulher. Muitas das vezes há um intermediário. Muitas das vezes há alguém no meio, alguma coisa no meio, e que muitas das vezes vai separar aos poucos, vai afastar o homem da mulher aos poucos.
Às vezes pode ser o celular, às vezes pode ser um amigo do trabalho, uma amiga mais achegada. Sabe, tem coisas que Deus estabeleceu, instituiu para o marido e para a esposa. Tem gente que passa mais tempo conversando e vivendo com mais intimidade com as pessoas de fora do que com a pessoa de dentro do seu lar. Então, é um dos cuidados que nós devemos ter e atentar. Então, a palavra de Deus diz que ali a mulher comeu do fruto que não era para ter comido, porque Deus deu uma ordem que eles não viessem comer. E ela traz para o seu marido, ele também participa, come. E diz a palavra de Deus que quando ele ouviu a voz do Senhor a chamar, ele estava longe do lugar. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que todos os dias nós temos que sentir saudade de Deus. O que mais assim nos desperta diante desta palavra, que quem errou foi o homem, não foi Deus. Porque Deus não erra, Deus é perfeito. Mas quem chamou foi Deus. Deus é tão bom e tão maravilhoso que mesmo quando nós erramos, Deus, ele nos chama para nós voltarmos para o lugar devido que ele tem preparado para a nossa vida. O homem, devido ao pecado, ele esqueceu. O pecado, ele traz esterilidade mental. Ele apaga coisas da mente, lembranças. E é por isso que o homem, ele estava escondido. E nós não podemos nos esconder de Deus, nem que nós venhamos querer, nós não conseguimos, porque Deus está nos vendo. Ele bem sabe aonde nós estamos. E o homem buscou um refúgio para que ele pudesse estar bem. Sabe, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso refúgio, nós não podemos se afastar do caminho e nem da presença de Deus. Mas nós temos que ir na presença do nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio, como nós declaramos, nós devemos de nos apresentar a Ele, como nós estamos. E o interessante é que nesta parte, toda a síndrome que foi gerada diante de toda a humanidade, que perdura até hoje sobre muitos, ela deu origem através deste pecado. Deu origem através desta palavra. Porque o homem, ele buscou se afastar. E se Deus não o chamasse, ele não voltaria, ele não falaria com Deus. Tem pessoas que não buscam mais o lugar secreto com Deus, não buscam mais a intimidade com Deus, porque perderam as boas lembranças, os momentos bons de ouvir a Deus e de falar com Deus, de poder ter essa relação mútua. Sabe, o homem ali estava tendo a oportunidade, uma rica oportunidade de poder falar o que ele tinha feito, mas não. Ele, diante de Deus, ele falou como ele estava e o que ele sentia. Ele não falou o que ele tinha feito. E o que o Deus queria ouvir dele, o que Deus naquela hora queria poder receber do homem, é que ele assumisse a sua responsabilidade, é que ele falasse o que ele tinha feito. Mas não, nem ele e nem a mulher tomaram a responsabilidade que era um deles. Então a gente aprende aqui com a palavra de Deus que nós precisamos
ainda que nós venhamos errar, porque nós estamos suscitos ao erro, porque somos seres humanos, temos os nossos limites, as nossas falhas, mas mesmo errando, nós precisamos buscar refúgio em Deus. Fazer como o salmista, ele declara no Salmos 42. A minha alma anseia como a corça pelas correntes das águas. Nós devemos ansiar por Deus em todos os momentos do nosso dia. Sempre sentir falta de Deus, da presença, da voz de Deus, de conversar com Deus. Deus, ele espera que nós venhamos nos apresentar para Ele e reservar um momento do nosso dia, um momento da nossa jornada para se colocar para Ele. Eu não sei onde você está, que lugar que você está, mas que teu coração ele possa estar junto do coração de Deus. Que nessa hora você possa falar e possa ouvir a voz de Deus. Escuta Deus te chamar. Deus está te chamando para um momento mais íntimo, mais próximo. Então que você nesta hora se coloque em oração junto comigo, estenda as tuas mãos aos céus na presença de Deus e reconheça que Deus é tudo para você. Quando Deus é tudo para nós, nós não conseguimos viver sem. Não tem como viver sem. Não há outro lugar melhor que nós possamos nos encontrar a não ser na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, junto, Deus, com essas pessoas que estão, Pai, aqui comigo e que estarão, Pai, vendo e ouvindo, Pai, este vídeo, a Tua palavra, que desperte, Deus, tudo aquilo que possa estar adormecido no seu coração. Que possa despertar, Pai, a mente delas para o Senhor. Para que, Deus, elas ocupe o lugar devido que o Senhor tem preparado. Que elas venham tomar, Pai, na Tua presença o lugar que é delas. Que elas não vivem afastadas e nem longe, Deus, sem sentir, Pai, saudades de Ti, sem sentir saudade da Tua voz. A Tua voz, Senhor, ela é preciosa para nós. Ela é tudo para nós. A Tua palavra é vida. Porque só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Então, Deus, desperta, Senhor. Desperta o nosso ser para Ti. Para que nós venhamos reservar, Pai, uma hora, reservar, Pai, um lugar exclusivo contigo. Onde, Deus, nós venhamos, Pai, nesta relação, onde, Deus, Tu venha falar e nós venhamos ouvir. Mais uma vez a Tua voz venha ecoar no nosso ser, venha fazer estremecer todo o nosso ser na Tua presença, que nós venhamos ansiar e nos mover totalmente para Ti, com sede de Ti, com fome de Ti, e que o Senhor sacie, Deus, que o Senhor supra, Deus, aqueles que precisam ser tocados por Ti, preciso ter um encontro verdadeiro contigo, que Deus, no nome de Jesus Cristo, seus ouvidos ouçam a Tua voz a chamar. O Senhor está a nos chamar para mais perto de Ti, para junto a Ti. Assim, Deus, eu abençoo, eu libero, Deus, a Tua palavra para, Deus, alcançar, para, Deus, ministrar a cada vida e a cada alma que tem sede e tem fome de Ti. Em nome de Jesus. Amém.